Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao seu Sem Censura Parada esta quinta-feira, dia 5 de setembro, Dia da Amazônia. E esse é o primeiro assunto do programa de hoje, na conversa com o professor pesquisador André Coutrin, que nos estudos aborda a relação entre a expansão da fronteira agropecuária e o desmatamento da região. Também divulgamos a 18ª edição do Festival de Ópera do Teatro da Paz. A nova temporada começa amanhã. Todos os detalhes com Daniel Araújo, diretor-geral, e Walter Neiva, diretor cênico do festival. Hoje também é o Dia da Raça e sobre essa data e a Semana da Pátria conversamos com o historiador e antropólogo Rui Martins. E encerramos com música no bate-papo com Pelé do Manifesto e Everton MC. Eles divulgam o show do próximo sábado e também conversam com a gente sobre o projeto de ritmo e poesia desenvolvido pela dupla nas escolas públicas do estado. A produtora de TV Jaqueline Quanz recebe a sua participação pelas nossas redes sociais, sem esquecer que no programa de hoje nós temos 2 sorteios especiais para você. E vamos ao programa de hoje. 5 de setembro, Dia da Amazônia, André Coutrin. O que temos que comemorar num dia tão emblemático como hoje e num momento único que vivemos? Primeiramente, boa tarde. Eu penso que no momento atual a gente tem que comemorar a resistência e o enfrentamento diante dessas adversidades que a gente tem enfrentado. Então, em virtude do alto crescimento do desmatamento junto com as queimadas e a falta de cuidado que o governo atual está tendo no combate a essas mazelas, eu acredito que o que a gente tem que comemorar é justamente a resistência dos nossos povos, a mensagem que a gente tem recebido por parte da sociedade civil organizada, que está atenta, vigilante e mostrando o seu papel no âmbito de uma sociedade democrática de mudanças, de exigir mudanças diante de todos esses problemas que a gente está vendo aqui na Amazônia. Entre janeiro e agosto deste ano, já foram identificados mais de 90 mil focos de incêndio em todo o país. Na verdade, houve um crescimento de em torno de 71%. Trata-se do maior índice em 9 anos? É certamente um índice alarmante, porque houve uma flexibilização muito grande dos mecanismos de gestão que atuavam como um comando e controle desse desmatamento. Então, você tem uma situação onde o desmatamento caminha par e passo com as queimadas. Logo, você tem uma correlação, o aumento das queimadas com o aumento do desmatamento. E nesse caso, em virtude dessa flexibilização nas regras, você acaba criando um cenário perfeito para as práticas ilegais, para as práticas clandestinas de desmatamento e, obviamente, quando você não tem o aparato jurídico institucional para fazer valer as regras do jogo num ambiente tão problemático que você observa na Amazônia, acaba no cenário ideal para que o desmate, os incêndios ilegais, as práticas destruidoras da floresta comecem a ganhar uma proporção muito maior. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação, e talvez seja uma pergunta um pouco complexa. A gente vive uma crise econômica e, por consequência, um contingenciamento de verbas públicas. Sim. Isso obrigou o governo federal a cortar em mais de 20% as verbas do IBAMA. Com esse esvaziamento de receita do IBAMA para manutenção e principalmente para fiscalização, é que pode ter ocorrido esse aumento de desmatamento na região? A gente tem que analisar pela ótica da economia, sim, porque tem uma questão importante envolvida, que é esse ponto do contingenciamento, mas esse não é o motivo crucial. Já se observa dentro da Amazônia uma série de mecanismos que aumentam a produtividade econômica dentro da floresta, por meio de práticas sustentáveis. O que acontece é que dentro desse ambiente, desse barril de pólvora que a gente tem visto pelos interiores, pelos municípios mais afastados da capital,
O desmatador, aquele que faz a prática ilegal, que faz a derrubada da floresta, ele acaba recebendo uma mensagem que, ao invés de fazer a prática sustentável e utilização da floresta, ele acaba usando o mecanismo contrário. Por quê? Porque muito do que acontece vem de cima. É um mecanismo que começa por parte de uma determinação do próprio governo, quando ele chega e diz que as áreas que sofreram desmate vão ser áreas anistiadas, não haverão punições, não haverão nenhum tipo de sanção econômica, e isso acaba motivando um senso de falta de punição por parte desses atores existentes na região, que se sentem muito à vontade de continuar suas práticas ilegais. Então, a questão econômica tem um peso? Tem um peso, mas não é o fator determinante. O fator determinante para a prática do desmatamento parte muito dessa falta de controle do Estado, até porque são áreas territorialmente extensas, e também a falta de investimentos para você fazer cumprir as fiscalizações, fazer as atuações dentro dessas áreas que são muito mais difíceis de ter acesso. O primeiro alerta, se eu não me engano, seguiu a partir da segunda quinzena de julho, quando o ex-presidente do INPE identificou um possível aumento das queimadas ao longo do mês de agosto. Por conta disso, houve um embate entre o ex-presidente e o presidente da República, ocasionando inclusive com a demissão dele. Ele, como pesquisador de renome internacional. Isso. Depois disso, houve o alerta geral. A Amazônia está pegando fogo e agora o que é que o Estado está fazendo? Onde eu quero chegar com isso? André, na verdade, a falta de habilidade política de um gestor como o presidente da República facilitou esse desordenamento? Facilitou a escalada do desmatamento na região. Eu costumo dizer que a gestão atual, a gestão do Bolsonaro, ela não tem preconizado por uma aproximação dentro do nosso país. Ela tem buscado muito mais o enfrentamento, distanciamento, a polarização. Então você cria um ambiente que, ao invés de estar ele, como presidente da República, estar favorável às minorias que estão ali, quilombolas, ribeirinhos, caboclos, os povos da floresta, ele acaba favorecendo uma elite fundiária residente nessas regiões que tem muito poder em virtude da prática dos sistemas extensivos de pecuária que são historicamente os mais tradicionais e utilizados na derrubada da floresta na Amazônia. Então, eu acredito que o recado foi dado, a mensagem foi dada a ele, no sentido de todos nós, enquanto sociedade civil organizada, buscar uma alternativa que não seja a que está em curso, sob pena de, no futuro, a floresta nativa em si cada vez mais sendo destruída. Aí eu vejo a possibilidade de ajuda internacional, né? Todos os grandes países, principalmente do G7, querendo ajudar a Amazônia, investir, mandar ajuda para combater o desmatamento, e o presidente da República ainda se mantendo combativo, né? Por conta do título da soberania nacional, né? Na verdade, colocar em risco a soberania nacional. Como é que tu avalias essa relação da ajuda internacional com relação ao espaço da Amazônia em si? É algo até assim, um pouco complicado de você falar, porque essa é quase sempre uma premissa adotada por governos autoritários. Então, eu lembro que quando institucionalizaram a Operação Amazônia, na década de 60, a premissa do governo militar era de que
você fazer uma proteção geopolítica do espaço amazônico e criar o que eles chamavam de desenvolvimento estruturalista. Sim. Quer dizer, derrubada da floresta para você prover as condições necessárias de infraestrutura numa região isolada, que era a região norte naquele período. Voltando para cá, me parece que o discurso não mudou. Só que há um contrassenso, porque da mesma forma que o governo prega uma atitude extremamente liberal nas políticas econômicas, ele também adota uma postura de fincar seu posicionamento enquanto Estado. E aí, quando surge esse embate diplomático, me parece muito com questões envolvendo vaidade, porque, ainda que seja considerado por alguns um mecanismo oportunista, partindo de países europeus, não deixa de ser também uma voz que está sendo repercutida pelo mundo, que exige uma mudança em torno das políticas ambientais na Amazônia, sob pena da derrubada da floresta, do desmatamento, das queimadas, continuarem e você não ter os atores envolvidos nesse processo, sobretudo essas minorias, serem ouvidos. Então, nesse caso, ainda que você tenha algumas questões de interesse, de cunho econômico envolvida, eu acredito que seja muito importante a participação dos países europeus, dos Estados Unidos em menor porte, para fincar esse posicionamento e exigir uma mudança de postura por parte do governo Bolsonaro. Como é que você vê o comportamento dos governadores da Amazônia que, na verdade, eu não vou dizer obrigaram, mas uniram esforços para que fosse realizada e montada uma força-tarefa de combate e, mesmo assim, de fazer com que o governo Bolsonaro, em hipótese alguma, abrisse mão dessa ajuda internacional? Então, primeiro que é uma iniciativa importante. Se nós pegarmos a federação como um todo, ela sempre olhou para o seu próprio umbigo, ainda mais aqui na Amazônia. A ideia do pacto federativo me parece muito distante daquilo que foi preconizado inicialmente. Então, essa reunião, a reunião em si dos governadores, Sim. Com a presença de gente importante do governo federal, é também uma forma dos governadores colocarem as pautas, serem, de alguma maneira, assistidos por meio de outros mecanismos que o governo vai sugerir e também dizer que não concorda com o que está acontecendo. Porque quando a gente busca analisar a postura individual de cada governo, ainda que tenha o interesse no aspecto político, você vê que é uma postura de cobrança, uma postura de quem não está concordando e que quer que o governo federal, ao invés de se distanciar, se aproxime e atue como um importante ator nesse processo de diminuição do desmatamento na Amazônia. É verdade que esse fenômeno ocorre naturalmente nesses meses de estiagem? Não. Normalmente entre julho e setembro? Não, isso aí não existe. É igual a história que a gente tem ouvido por parte do próprio governo, de que ONGs têm colocado incendiando a floresta, vem incendiando a floresta. Não existe isso. Existe um fato diferente. As florestas nos Estados Unidos, por exemplo, elas sofreram no decorrer do tempo um processo de mudança natural. Elas se adaptaram às mudanças, diferentemente das florestas da Amazônia, onde você tem um processo completamente diferente. A estiagem não foi o fator determinante para o aumento das queimadas. O fator determinante para o aumento das queimadas foi um ajuste
entre esses grupos com interesses espúrios que tinham como objetivo se apropriar de áreas densas e tinham que recorrer ao desmatamento, à queimada primeiro, porque você derruba a floresta, Sim. prepara o terreno, queima e aí você coloca o boi, no caso, a pecuária, para poder funcionar. Então, esses grupos, isoladamente ou coletivamente, atuaram para fazer valer essa falta de presença do Estado. Porque uma região como a nossa, por mais que você queira atender os interesses de todos, deixar tudo às livres forças do mercado, diria o governo Bolsonaro, ele sabe mais do que nunca, ainda mais com os fatos que aconteceram, que se ele, Estado, não se fazer presente para estabelecer as regras do jogo, a tendência é você criar um clima cada vez mais hostil para as pessoas que estão ali e para a destruição da floresta. Nós temos participação do público. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. E lembrando a você que para interagir com a gente, basta mencionar @semcensuraPA no Twitter ou enviar uma mensagem de texto via WhatsApp para o número 981775481. A Carla Silva, do bairro Batista Campos, ela pergunta qual a atual punição para quem pratica queimadas nas florestas. Então, Carla, há uma série de punições monetárias que dependem muito da extensão das áreas derrubadas. E a legislação jurídico-institucional do Brasil é uma das mais modernas nesse sentido. Acontece que, por mais que você faça a punição de uma área que foi clandestinamente derrubada, desmatada, e que acaba gerando um ônus de milhões de reais, quem fez isso recorre e muitas das vezes tem essa multa desmembrada ou anistiada, como aconteceu no passado, por conta dessa maior falta de atuação punitiva da legislação. Então, nós temos até os mecanismos para que você tenha a punição. E essa punição chega, muitas das vezes, nesses lugares, nesses locais, para essas pessoas. E o governo sabe quem são. Acontece que você tem uma série de recursos para poder não receber essa punição de forma adequada. A Luana Lima, do bairro Guamá, gostaria de saber como a cidade pode colaborar para preservar a Amazônia. Olha, eu penso que nós já estamos colaborando, enquanto sociedade civil organizada, fazendo parte desse debate, que tem que ser democrático, e ser cada vez mais vigilante. No passado, a cadeia produtiva bovina, ela tinha pouca fiscalização. Então, ninguém sabia de onde saiu o animal, o trâmite dele até chegar no supermercado. Hoje em dia, você, por meio de uma série de mecanismos, como, por exemplo, a rastreabilidade da cadeia bovina, você consegue visualizar de onde o animal saiu, de onde o animal passou, de onde ele está indo, onde ele vai chegar. Ou seja, tanto a sociedade quanto o consumidor, isoladamente, ele consegue saber que o animal não saiu de uma área desmatada, portanto, não houve prática ilegal, criminal de desmatamento nessa região. Então, a sociedade civil organizada tem que se fazer mais presente nesse sentido. A gente sabe, André, que as áreas mais atingidas estão aqui no Pará, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E esses incêndios já atingiram e já ultrapassaram os limites de fronteira, principalmente Brasil, Bolívia e Paraguai. Certo. Como é que está o comportamento dos governos desses outros países com relação às queimadas? Olha, pelo que a gente observa, essas áreas, na verdade, essas áreas que estão recebendo essa influência direta do desmatamento de outros países, elas não têm, vamos dizer assim,
visualizado a real consequência disso. Nós tivemos recentemente, algumas semanas atrás, o que a gente observou por meio das queimadas quando chegou no estado de São Paulo. Houve toda aquela manifestação, um burburinho em torno daquilo, e se sabe que as queimadas, elas provocam mudanças profundas na qualidade do ar e também, para nós, na questão da saúde, Sim. da respiração. A qualidade do ar é um aspecto importante. E no caso desses países, assim como o Brasil, eles enfrentam outras demandas, outros problemas que fecham, nesse momento, fecham as portas, fecham os olhos para esse problema maior em torno do meio ambiente. Até porque tem outras questões de cunho social, econômico, que eles precisam resolver. Então, historicamente, a problemática do meio ambiente, não só no Brasil, mas em outros países aqui da América Latina, ou foi tratada por meio de um populismo barato, ou foi tratada em segundo plano, sem levar em consideração as devidas repercussões desses problemas. E de 10 anos para cá, independente da questão de viés político e ideológico, houveram esforços muito significativos com a utilização de mecanismos de gestão ambiental em prol da sustentabilidade na Amazônia, o que deveria, em tese, ser seguido por outros países também. Sim. Em maio, houve um corte de mais de 18 milhões de reais no orçamento para prevenção e controle de incêndios florestais. Na verdade, um corte do governo federal. Ao mesmo momento, ao mesmo instante em que agora, se não me engano, na última semana, o governo federal publicou um decreto proibindo as queimadas. É um decreto que vai ter realmente validade? Será que as pessoas realmente vão obedecer o que está escrito? Olha só, o governo federal, ele emitiu esse decreto restringindo a proibição nas áreas de floresta, na Amazônia. Mas logo em seguida ele emitiu um outro decreto permitindo que queimadas fossem realizadas em outras áreas. Então, é um contrassenso completo. E no caso da Amazônia, você precisa continuar exercendo uma fiscalização mais atuante com todos os órgãos que nós temos disponíveis, inclusive o que você citou no primeiro momento, o INPE, porque é a partir desses dados, dessas fontes de informações, desse esforço em conjunto, que nós vamos combater o desmatamento na região. Não existe outra alternativa. O decreto em si, com o mecanismo de comando e controle, é extremamente importante porque é uma mensagem. Mas eu lembro vocês que quando, no ano de 2000, institucionalizaram um programa de prevenção e controle do desmatamento, foi o período onde você teve o pico mais alto do desmatamento na região, na Amazônia. E por quê? Porque foi um aviso claro para os desmatadores, madeireiros, mineradoras, pecuaristas ilegais, que o quê? A situação ia apertar no sentido da fiscalização e da punição, e aí, o que eles fizeram? Vamos desmatar antes que a gente seja punido. Então, se você não fazer valer os seus mecanismos jurídicos e institucionais para combater, tornar isso temporário, emite um decreto aqui, depois derruba lá, os efeitos no médio e longo prazo vão ser ineficazes. Então, vai perder o alcance que esses mecanismos têm no momento, no sentido da preservação, da estabilidade da floresta na Amazônia. Temos mais uma participação. A gente só vê as Forças Armadas no dia 7 de setembro. Agora, pós-decreto, iremos vê-los por 60 dias. Com o fim do prazo, teremos que rever as Forças Armadas só em 2020? Haja vista, por exemplo, a falta de defesas das nossas fronteiras envolvendo o tráfico de drogas. Essa participação foi do Saulo Araújo, da Marambaia. A fronteira,
existe no imaginário das pessoas a ideia de que a fronteira constitui um espaço físico que determina um limite, né? Cidades, municípios, extensões territoriais. Mas a fronteira em si, ela é o locus dos conflitos existentes numa região que demanda recursos econômicos, que demanda recursos naturais, que exige também estar inserida no âmbito de uma social-democracia. Então, não basta você fazer valer apenas o aparato de coerção do Estado, disponibilizar militares. Você precisa criar uma rede para prover uma defesa física junto com a defesa natural que a floresta tem. Perfeito, André. Agradeço a sua participação, né, e os esclarecimentos também. Isso é muito importante para o nosso público, principalmente nós que somos amazônidas. Daqui a pouco, falamos em festa. Começa amanhã o 18º Festival de Ópera do Teatro da Paz. A gente volta já já.